Oi meninas, tudo bem? Bom, vim aqui pra gravar algumas coisinhas que eu já tô fazendo, né, pro aniversário da Micaele. Bom, o que eu fiz? Eu já enchi as marmitinhas. Lembra que na época eu não tinha ainda impressora, então eu tinha feito com papel crepom, né? E uma tagzinha que depois eu consegui a impressora, eu comprei e aí eu fiz. Então eu fiz nessas duas cores, ó. Tá vendo? Ficou simplesinho, mas eu gostei. Ó. Ficaram assim, as duas marmitinhas. Já recheei porque eu não coloquei nada em aberto. Então todas as balinhas, pirulitos, são tudo fechado, tá? Eu coloquei aqui dentro aquela chupetinha, coloquei pirulito, 2 tipos de pirulito, coloquei 5 tipos de bala, bolinha de futebol de chocolate, um mami de doce de leite. Acho que foi isso, porque não é pequenininha, ela não cabe muito. Bom, também eu tinha feito, ó, as lapelas, tá vendo? As lapelas do saquinho de guloseimas que eu vou distribuir. Eu não sei se... Aí eu recortei. Só não enchi os saquinhos porque eu não sei ainda direito o que eu vou colocar, tá vendo? Aí a gente dobra no meio assim, ó. Tá vendo? E põe no saquinho, grampeia, né? No caso. Ó, não fiz dos dois lados, eu não quis fazer. Também não quis colocar a data do aniversário aqui dentro da bolinha, porque eu não gostei. Achei estranho. Eu gostei assim, então aqui ainda vai uma florzinha que eu vou colocar, tá? Também fiz, meninas. Deixa eu ver se eu acho. Porque tá uma bagunça aqui. Ó. Fiz os matinhos de EVA, que eu vou enfeitar o painel, que vai ser de EVA, simples. Aí eu fiz, que é jardim, né? Os borboletas, como vocês já sabem. Eu não acho. Comprei essas duas borboletinhas que eu me apaixonei, meninas. Eu achei linda. Aí eu trouxe duas, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Ó. Vamos colocar. Foi R$2,90 cada uma. Trouxe iguais. Tá vendo? Ah, assim que eu vi eu trouxe, né? Porque é tão difícil achar essas coisas aqui. Bom, meninas, eu acho que do dela... Ah, não, tem ainda. Deixa eu ver se aqui. Meninas, eu não sei onde eu coloquei. Tive que comprar mais marmitinhas pra me fazer. Porque pelas contas não deu, né? Eu peguei 30 marmitinhas e são 57 crianças, então tive que comprar mais. Comprei. Eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês, meninas. Que eu fiz, ó. Acho que eu mostrei, eu não lembro, tá vendo? Acho que eu mostrei. Colocar o docinho personalizado. Meninas, tá uma bagunça aqui. Vocês não têm noção da bagunça que tá aqui. Comprei
saco de pirulitos também. Que como eu vou deixar só de enfeite, e quem pegou, pegou. Quem não pegou, né, não pega mais. Então eu vou dividir o chá do Micael, que eu falei no outro vídeo que eu vou fazer, né? Então eu acho que do da Micaele só foi isso que eu comprei. Eu comprei umas garrafinhas também comprei só 10 garrafinhas também, mas eu não sei onde eu coloquei, porque ontem eu fiz sessão de foto no quarto da Micaele, então eu levei todas as sacolas pro quarto do Micael, não, eu levei todas as sacolas pra lá, pra cozinha. Bom, assim que eu achar eu mostro no outro vídeo, tá? Também personalizadinho, que é melhor, né? Já mostra prontinho, não tá pronto mesmo. Só comprei aquelas garrafinhas mesmo, sabe? A gente põe docinho, essas coisas. Então, e agora mudando o tema do aniversário da Mica, vamos para os preparativos do chá do Iel, que é assim que a Micaele fala. Ah, não, meninas, eu esqueci de mostrar mesmo. Achei. Então, quem tá me acompanhando sabe que as meninas vão receber a marmitinha, né, esse saquinho de EVA, né? Que vai ter uma borboletinha aqui e a tagzinha amarradinha nela. E os meninos, eu não encontrei mais igual, e eu não queria dar assim, lilás, porque, eu achei estranho, né? Então, eu fiz aquele saquinho, peguei na internet, eu não peguei o molde, peguei o modelo, o jeito que ela faz, a moça, né? Ó. Aí eu tinha perguntado se eu colocava aquela alcinha, e eu achei que colocando a alcinha assim azul ficou muito, gente, ficou muito mimoso. Eu me encantei, meninas, me encantei. E aí eu vou colocar um lacinho aqui ainda. Opa, aqui. Tá vendo, meninas? Super fofo. Assim, minha sogra, quando viu, ela achou que eu tinha comprado pronto. Falei, nada, fiz com esse papel verger, esse aqui, tá? Ó, fica assim, de ladinho. Deixa eu ver se cabe bonitinho. Que eu já mostro pra vocês, ó. A marmitinha tá direitinho, tá vendo? Ó, direitinho. E aqui do lado vai um tubete, né? Que é só isso que eu vou dar pra ele, eu acho. Não. E vai também aqui dentro o livrinho que eu fiz, né? Como o dia tá curto, né? Então, fiz o livrinho, ó. Vamos colorir com a Micaele o tema. E dentro são outros desenhos, tá vendo? Que eu fiz no celular. Então, aqui eu fiz o livrinho, né? E vamos colorir com a Micaele. Bom, acho que isso é só. Eu peguei as borboletas. Eu tô fazendo muitas borboletas. Só que também tá pra lá, meninas. Eu esqueci de pegar a coisa pra cá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não tá aqui. Então, eu fiz outras borboletas e eu peguei o raio-x velho que a gente tira, sabe? Quando ficou doente, essas coisas. Ó, e fiz os moldes de raio-x, tá vendo? Fiz esse molde, porque as folhas você vai usando e ela vai desgastando as pontas. Então eu tive essa ideia de fazer assim. Não sei se alguém já faz, se já faz é uma boa ideia. Fiz, ó, um monte de borboletinha. Fiz duas florzinhas também.
E esse aqui é daquele de colocar docinho, ó. Por que que eu fiz? Porque às vezes a gente compra o papel já colorido, verde colorido, e em vez de ficar imprimindo, se não for escrever nome nem nada, não quiser pôr tema, quer colocar só a cor, compra o papel colorido, vermelho, rosa, com poá, branco, sabe? E isso que corta, em vez de ficar gastando tinta na impressora, né, meninas? Porque a minha tinta, como eu falei, a minha é Canon que eu comprei. E é essa tinta que eu uso. Essa é a colorida. E essa é a black, a preta. Só essa, meninas, é R$69. E essa é 59, então. Já pensou? É muita tinta, gente. Muito caro. Não tá dando, né? Bom, então. Acho que é esses. O da Micaele são esses. Deixa eu... o da Micaele são esses, meninas. Se tiver mais alguma coisinha, eu gravo um outro videozinho depois, tá bom? Bom, agora vamos do Mikael. Do Mikael, o que eu pensei fazer? Vai ser um chá simples, que nem eu falei, né? Não vai ter muita coisa, igual da Micael teve bastante coisa. Não, da Micael não foi assim esplendoroso, porque eu ainda não entendia de decoração, essas coisas, de fazer personalizados. Mas ficou muito bonito, muito bacana, tinha muita coisa pra comer. E o do Mikael, o que eu pensei? Tô sem dinheiro, né? Pouquíssimo dinheiro. Então eu vou usar basicamente algumas coisas que eu já tenho. Vou fazer uma mesa de bolo, né? Tipo bolo de fubá, milho. Vai estar os refrigerantes lá, chá, vou ver se eu coloco umas xícaras pra decorar assim. Quem quiser tomar também pode, lógico. E na mesa principal, o que que eu pensei? Eu faço parte do grupo da Bruna, né? Fabiana. Lá eu postei as fotos dos personalizados que eu fiz, das tagzinhas. Eu baixei daquele Fazendo a Minha Festa, como o meu Photoshop, meu programa Photoshop inspirou, que era de graça do blog, ele é móvel, então eu peguei de lá, porque eu tô sem paciência, sem tempo também de criar a arte, né? Que eu sei fazer, mas dá muito trabalho. Mas eu tô sem paciência, então o que eu fiz? Acho que eu vou chamar umas 40 pessoas, 40 mulheres. Vai ser dia 17 de novembro, agora, mês que vem. E eu comprei essas latinhas, tá vendo? Que vai ser a lembrancinha. E dentro eu vou colocar... Ó, comprei amendoim também, tá? Comprei esse aqui pretinho, que eu vou colocar dentro do outro que eu vou mostrar. E comprei as balinhas de coração, ó, azul, porque o tema eu não queria, eu queria verde, que o tema do quarto dele vai ser safari, eu queria igual. Mas como eu decidi fazer em cima da hora, eu não, lá na Purple Chic eu não encontrei nada verde. Então comprei azul e branco, tá, meninas? Ó, desse mesmo. E qual é a minha ideia? Bom, eu fiz umas caixinhas, ó, tá vendo? Sem tema, porque eu tava sem impressora, eu tava sem tinta, ó. Blog Fazendo a Minha Festa, tá? Limpos. Aqui eu vou colocar bombonzinho, e aqui uns docinhos de brigadeiro, assim, enroladinho dentro. Para as pessoas que quiserem levar, e tem gente que não come na hora, como não vai ter brigadeiro de colher igual da Micaela, eu acho. Provavelmente. E aí, ai, meninas, eu sou apaixonada. E aí, falta só pôr lacinho. Olha, meninas, peguei até, fiz a Micael, 17/11/2013. Já passei a fita, tá vendo? Só falta comprar o lacinho pra colocar aqui, porque eu não encontrei. Já o lacinho só encontrei verde. Não encontrei. Então, eu comprei dessa aqui, ó, a fita azul e a branca que eu passei aqui, tá vendo? Só que 46 latinhas dessa
deu pra usar só com a fita branca, então eu não mesclei, ficaram todas brancas. Já que as tags são tudo azulzinho com branca, então eu achei que ficou super mimoso. Aqui falta colocar a fitinha pra cobrir a remenda, né? Essa vai ser a lembrancinha, meninas. E eu comprei a garrafinha, comprei só 10, fiz a mesma tag, tá vendo? Falta pôr o lacinho aqui também. Comprei 10, eu comprei 10 dessa rosa também, que é pro aniversário da Micaela, né? Deixa eu ver. Aí eu tô fazendo umas caixinhas dessa aqui também, que eu vou colocar uns docinhos embaladinhos, tá vendo? Ó, ela fica assim, fechadinha. Ó, que bonitinha. Ela fica assim. Aí aqui eu vou colocar um menininho, ó, aqui. Porque o tema dos dois lados. Porque o tema vai ser menininho mesmo, menino, igual do bebezinho, né, menino? Aí aqui eu fiz um corte, porque não vem marcação de corte. Eu fiz pra poder encaixar assim, tá? Vou colocar uns docinhos assim, um saquinho de bala, né? Ó. Eu peguei ele, coloquei no Word, tudo eu peguei do blog Fazendo a Minha Festa, tá? Ó, assim. E também tudo molde limpo, porque quando eu comecei e decidi, eu não ia fazer tema, então eu não quis colocar cor também, assim, sabe? Então, e aqui tá o convitinho, gente, que eu comecei a fazer, ainda não tá terminado, tá? Ó, chá do Micael, você abre, aqui vai ter o nome, tudo que eu ainda não decidi se vai ser na minha casa, se vai ser se o salão aqui da minha sogra vai estar pronto até lá, tá? E aqui eu vou colocar um lacinho azul, provavelmente, 2 botãozinhos, não sei ainda. Ficou assim. Bom, meninas, é isso, super simples, porque eu não ia fazer, lembra? Mas as meninas falaram, ai, faz, porque é seu menino, né? Você não pretende ter mais, então é bom ter de recordação. Então, desculpa, meninas, tô com sono. Eu decidi fazer e minha bateria tá acabando do notebook, então eu vou terminar. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu passo no outro vídeo, tá bom? Então, aqui vai aquelas balinhas de coração e aqui vai aqueles pretinhos, tá? Então é isso, meninas. Um beijo. Obrigada por assistir. E assim que tiver mais novidade, eu volto pra gravar os preparativos do aniversário da Micaele, que é em dezembro, e do chá do Micael, que é um mês que vem, tá bom? Beijinhos, obrigada por tudo, por todos os votos de consideração. Um beijo, meninas, tchau.